Já pensou em viajar com um companheiro de vida, aquele que topa ir para todos os lugares com você, que dorme com você e que até te faz companhia na hora de fazer o número 2 na moita? No episódio dessa semana, a gente vai ouvir de 2 viajantes que rodam o Brasil e o mundo com as suas fiéis escudeiras, a Pipoca e a Samantha. Se o seu mochilão falasse sobre viajar com pets, o que ele diria? Bom dia para todo mundo nessa quarentena. Aqui quem tá falando é a Mari, do Vida Mochileira, e eu tô aqui com minha companheira de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel _. Falando em companheira, o episódio de hoje fala de um outro tipo de companheirismo, já que a Andréia não é um cachorro, né, gente? A gente vai apresentar os nossos convidados daqui a pouco, mas eu queria antes convidar vocês a irem lá no nosso Instagram, Se Meu Mochilão Falasse, e deixar o feedback de vocês sobre esse episódio, e também sobre todos os outros que vocês já ouviram. A gente também pega sempre temas e sugestões de vocês lá no nosso direct ou lá nos comentários dos posts. Então, eu queria também fazer um pedido aqui especial para quem ouve a gente no aplicativo de podcast da Apple, no iPhone. Se vocês curtem o podcast e estão aqui todas as quintas-feiras às 7 da manhã com a gente, vocês podem deixar uma review para a gente lá no aplicativo de podcast da Apple. Isso ajuda a Apple a saber que tem gente curtindo o podcast e ela acaba chamando mais ouvintes para participar aqui das nossas conversas. É muito fácil, é só vocês irem lá na página do aplicativo de podcast da Apple, o link está na nossa bio, lá no Instagram, Se Meu Mochilão Falasse, e rolar a página para baixo. E tem a opção de deixar uma review. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ajudar muito a gente. Então, vamos começar. Bom, recado dado, vamos aos nossos convidados. O formato do episódio de hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente. Os nossos convidados, eles não puderam gravar aqui com a gente ao vivo no Skype, né? Porque os dois estão em locais um pouco remotos, que tá com um sinal de internet um pouco ruim lá para eles. E eu também tô aqui no Líbano, né? Então, 4 pessoas, a minha internet aqui no Líbano não ia dar conta de 4 pessoas ao vivo no Skype, né? Então a gente resolveu fazer um episódio um pouquinho diferente. O que a gente fez, a gente enviou perguntas para os nossos dois convidados e eles enviaram áudios para a gente com as respostas e a gente vai passar aqui para vocês e comentar um pouquinho. Não se preocupem, assim, vocês não vão nem lembrar que os convidados não estão aqui. Eles mandaram áudios maravilhosos, têm histórias incríveis. Eu não sei se eu tô de TPM, Mari, mas eu chorei horrores olhando esses áudios. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, não se preocupe, é um formato um pouquinho diferente. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, vamos ao que interessa. Com vocês, os nossos convidados, Isa com a Pipoca e o Cláudio com a Samantha. Oi, Andréia. Oi, Mari. Oi, todo mundo. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Isa. Aqui aos meus pés está a Pipoca. Ela é bem quietinha, bem tranquilinha, então não sei se vai dar para perceber a presença dela, creio que não. A gente é de São Paulo, da periferia de São Paulo. E desde 2016 a gente tem vivido essa vida nômade. Eu gosto de falar nômade não digital, saca? Nômade raiz. A gente veio para a Europa, para o que eu achava que ia ser um ano sabático, mas aí me apaixonei por uma bike, a Pipoca se apaixonou pelo trailer e a gente não parou mais de pedalar. Hoje já são mais de 10 mil quilômetros pedalados por vários países, muitas fazendas orgânicas onde a gente voluntaria, mas não só, a gente também faz voluntariado em escola, em hostel, em muitos lugares que eu vou falar mais pra frente. A gente até começou um canal no YouTube, mas com as mudanças na vida na estrada, adaptações, eu acabei, por exemplo, me desfazendo de equipamentos de áudio e vídeo e fazendo adaptações mesmo que não foi possível seguir. Mas no Instagram a gente ainda é bastante ativa. Eu sigo. Eu batizei a nossa conta no Instagram de Onde Brilhem os Olhos, que na verdade não é uma ideia minha, é uma poesia do Robertinho de Recife. Mas eu batizei nossa jornada com esse nome porque é isso, né? Nossa vida é uma busca diária por onde brilhem os olhos. Oi, eu sou o Cláudio do canal Reencontros. Obrigado pelo convite. Eu sou nômade desde 2019. Né? Na verdade, está fazendo um ano que eu vendi todas as minhas coisas. Eu tinha uma casa, eu tinha uma vida
até bacana, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e resolvi mudar totalmente de vida, vendi todos os meus móveis, entreguei minha casa, me desfiz de tudo que eu tinha, só fiquei com o que eu realmente precisava para viajar. Eu tenho 43 anos, sou publicitário, né, de formação, também sou fotógrafo, embora eu exerça muito pouco a fotografia hoje em dia, e web design. Então todos os meus trabalhos eu poderia fazer remotamente. Então eu resolvi aderir ao nomadismo digital. Antes de embarcar nisso, eu fiz um teste, né? Eu viajei durante um mês em 2018, estive em Baipendi, Minas Gerais, num templo Hare Krishna, e rodei outros lugares ali nas redondezas, lugares bem inóspitos, assim, sem luz elétrica, sem muita condição, na base do camping mesmo. E eu queria me testar e testar a Samantha, né, que é a minha Golden. E foi bacana, eu gostei muito, só que eu não me encorajei tanto. Daí eu voltei para minha vida normal e passado um ano eu resolvi que eu iria de fato. Daí sim eu fiz o procedimento de me desfazer de todas as minhas coisas. Assim. Foi 29 anos de vida sociável e de construções e de casa e conquistas, e nesse momento eu resolvi que não me interessava mais nada daquilo. E daí eu iniciei a minha jornada. O meu canal chama Reencontros porque eu tenho uma pegada meio espiritual, assim. Então eu acredito que as pessoas que a gente cruza durante as nossas viagens e são pessoas que a gente já conhecia em outras vidas, né, em outras dimensões, e a gente só está reencontrando. E eu tenho a tese também de que essa nossa sede de viajar é justamente para reencontrar essas pessoas, esses amigos que a gente não vê há muito tempo. Ai, gente, que interessante isso, né? Tipo, viajar com pet. E a gente tá aqui com dois exemplos de pessoas que estão viajando com cachorro, mas eu e a Andréia, a gente já viu várias histórias de pessoas viajando com todos os tipos de animais. Inclusive, tem uma pessoa que viaja com frango, né? A gente até tentou trazer ele, mas infelizmente ele não respondeu. E é bom falar isso, Mário, porque a gente vai falar aqui de duas pessoas com cachorros, mas acho que muitas das coisas que eles vão falar vale para gatos também, se alguém quiser viajar com gato, frangos, né? Por que não? Então dá para generalizar também aí das coisas que eles falarem. E aí o que a gente fez foi entender um pouquinho da personalidade, né, desses pets, né, que eles estão usando como realmente companheiros de viagem. Então a gente pediu tanto para o Cláudio quanto para a Isa falarem como é que a Pipoca e a Samantha entraram na vida deles, né? E um pouquinho da personalidade, o que eles gostam, se as cachorras são calmas, agitadas, se querem muita atenção. Então a Isa explicou para a gente aqui um pouquinho sobre a Pipoca. A Pipoca é a melhor companheira de viagem do universo. Eu desafio qualquer um a me apresentar uma companheira de viagem melhor que ela. Aposto que não existe. Mas falando sério, a Pipoca é uma vira-latona de 40 quilos aí, quase 40 quilos. Bem facinho de carregar na bicicleta, a propósito. Ela tá na minha vida já tem 12 anos, desde 2008. Ela foi resgatada por uma protetora, amiga minha, que eu costumava ajudar, assim, um pouco eventos de adoção, eu fazia um voluntariado, arrecadar fundos, e acabei me apaixonando por ela, por uma das resgatadas, a Pipoca. E quando resgatada, ela foi estimado que ela tinha entre 1 e 2 anos de idade. Então, hoje ela já está indo para uns 14 anos, a gente não sabe ao certo, mas só comigo ela já está há 12 anos, então já passamos por muitas fases. Ela já foi a demônia destruidora, devastadora, devoradora de meias, de tubo de cola, de tudo que você puder imaginar. Ela já foi uma anjinha doadora de sangue. Hoje em dia, ela é como fala? Uma cadela terapeuta,
é aposentada, porque já, né, 14 aninhos, mas ela segue me ajudando quando eu faço alguns trabalhos com pessoas em situação de fragilidade, por exemplo, idosos, crianças, pessoas com deficiência. Ela é uma cadela muito sensível, que sempre, desde que ela se tornou uma cadelinha mais calma, a partir dos 7, 8 anos de idade, quando ela começou a ficar mais calma, a gente percebeu que ela era uma ótima cadela terapeuta, então é o que a gente segue fazendo hoje em dia. Essa é a Pipoca. Eu queria só comentar, gente, eu não tenho maturidade para esses cachorros terapeuta. Vocês vão ouvir várias histórias assim, tipo, é de se derreter, assim, como a gente pensa, é um cachorro, só, tipo, não, eles são maravilhosos, meu Deus. Para falar da personalidade da Pipoca, eu costumo brincar que ela deve ser leonina, sabe? Porque e talvez por isso a nossa parceria dá tão certo, é tão bonita. Porque eu, como aquariana, eu sou mais retraída, sou mais na minha, sou, digamos, não sou muito orientada a pessoas, sabe? Enquanto a pipoca é aquele tipo de cachorro que numa roda de conversa, ela entra sorrateiramente e deita no meio da roda com o barrigão pra cima, assim, tipo, me acariciem, por favor, aqui estou eu para o seu, dando a honra de me dar atenção, por favor. E, na verdade, isso é bastante mágico. Na estrada é muito importante, porque às vezes eu tô ali concentrada, focada em algo que eu preciso fazer, em algum lugar que eu preciso chegar, e a Pipoca faz a mágica dela e atrai pessoas, e tá sempre rodeada de pessoas, e foi nessa brincadeira, foi como eu conheci as pessoas, muitas pessoas muito importantes, consequentemente projetos que me fizeram crescer bastante e que provavelmente eu não teria parado para dar atenção, não teria nem percebido se eu estivesse viajando sozinha. Isso é muito verdade, né? De quando você viaja Eu nunca viajei com cachorro, mas quando você tem um cachorro, você conhece mais pessoas através do cachorro, né? Isso é muito verdade no caso das viagens também, né? Aí agora o Cláudio ele apresentou um pouquinho a Samantha pra gente. Eu tava numa fase muito ruim da minha vida, eu tinha terminado um relacionamento, estava bem chateado e uma amiga minha me sugeriu ter um cachorro. Eu morava em apartamento na época e não passava na minha cabeça ter um cachorro. E daí eu tava vendo na OLX outras coisas, eu acho que eu tava vendo um terreno na época, não lembro, e eu vi uma foto de um casalzinho de Golden, eram 2 filhotinhos. E daí eu fui ver de bobeira, assim, né? Eu lembro até que foi em 2014, ia começar a Copa do Mundo e os filhotinhos estavam na casa da dona do pet shop, não estava nem no pet shop por causa do jogo, né? Então estava fechado lá. E me apaixonei total por ela. Eu sempre, inclusive eu sempre fui meio que adepto àquele lance de não compre, adote, mas eu mordi a língua total, porque eu fiquei extremamente apaixonado por ela. E já saí de lá com o nome Samantha na cabeça e tava super difícil porque não era dos mais baratos e não aceitava cartão de crédito, não aceitava cheque, não parcelava. E eu fiquei louco, eu fiquei enchendo o saco da dona do pet shop por quase uma semana para ela fazer desconto, para ela aceitar cartão de crédito, fazer alguma coisa. E nada, e enfim ela acabou liberando a Samantha para mim. Eu até cheguei a procurar outros cachorros em outros pet shops, mas parecia que eu estava traindo ela, assim. Tinha que ser ela, tinha que ser a cachorrinha que eu vi, né, que eu encontrei. Eu digo que a Samantha é uma dádiva, né? Ela é uma cachorra extremamente tranquila, extremamente obediente, inteligente. Ela só é meio estabanada, né? Estabanada e medrosa. Não sei porquê, mas ela é muito medrosa e muito estabanada. Tipo, de bater o rabo nas coisas e derrubar coisas no chão e cair na piscina. Mas fora isso, ela é uma cachorra incrível, assim. Ela não é agitada, ela é muito tranquila, né? Ela é independente, não requer atenção nenhuma, né? Ela, tipo, se eu estou trabalhando, se estou fazendo uma coisa, ela está quietinha no canto. Se ela enche o saco de estar naquele canto, ela sai de perto e vai deitar no paninho dela. Ela é muito tranquila mesmo, assim. Ela me surpreende até de tão de boa que ela é. Muito legal ver aí que as duas têm personalidades diferentes, né? E as duas estão aí em estilo de viagens também diferente, né? Então a Isa viaja de bicicleta
com a Pipoca, enquanto o Cláudio viaja de carro com a Samantha. A gente vai deixar eles aí explicarem um pouco mais como é que é o estilo de viagem deles, por quais países, por onde que eles passam, há quanto tempo que eles estão na estrada. Vamos deixar aí eles explicarem. Primeiro, a Isa. Então, como eu tinha falado, nosso principal meio de transporte é a bicicleta. Em março de 2016, a gente voou de São Paulo para Munique. E, na verdade, antes disso, eu nunca fui ciclista. Na verdade, em São Paulo, eu já me achava a atleta quando eu pegava a bike para visitar meus pais. E era, tipo, 10 quilômetros. E eu já me achava, uhul, só fazia ida. Na volta, eu não deixava a bike em algum lugar porque eu não aguentava, né? Porque hoje eu já fiz 10 quilômetros. Então, eu nunca fui ciclista. E eu gosto de dizer que eu sou uma aproveitadora da bike. Porque viajar com uma cadela de 40 quilos exige que eu carregue, tipo, de 3 às vezes 5 quilos só de alimentação na minha mochila, na minha bagagem. Que é o mínimo para manter vamos dizer, 5 a 7 dias aí. Por mais que eu pesquise ao máximo, que eu faça adaptações para o travel light, sabe? Essas dicas dos experts, viajantes, de usar tecidos finos, roupas funcionais, ter a barraca mais leve do mercado. Por mais que eu faça todas essas adaptações, ainda assim eu não seria capaz de carregar tudo numa mochila, de colocar nas costas tudo isso. Eu não tenho um super físico, eu tenho tipo 1,64 m e menos de 50 quilos, então essa vida de carregar o peso nas costas não é pra mim. E por outro lado, se você falar com ciclistas, vamos dizer, entre aspas, entre muitas aspas, ciclistas de verdade, você vai encontrar gente que pedala 60, 80, mais de 100 quilômetros por dia, enquanto eu e a Pipoca, a gente faz o quê? 40, 30, às vezes a gente faz 20 quilômetros num dia, e só para ter uma ideia, 20 quilômetros é o que o mínimo que um peregrino do Caminho de Santiago faz andando, tá? Então a gente faz bem pouquinho ainda. E eu digo que eu tiro proveito da bike, porque eu não tenho que carregar uma mochila nas costas, tá tudo na bike. Mas eu abuso dessa minha alma de mochileira para ir devagar, para saborear o caminho. E, claro, é ótimo ter uma cadela de 40 quilos, porque eu jogo toda a culpa nela. Ai, sabe, eu tenho que ir devagar, porque, né, pô... Mas a real é que se eu não tivesse a Pipoca, eu ia curtir fazer tudo exatamente da maneira que eu faço, devagar e sempre, sabe? Eu fico pensando aqui como é que é a logística de você subir na bicicleta, aí você tem menos de 50 quilos, e você colocar uma cachorra de 40 na bicicleta e o peso das suas coisas também. Como é que o equilíbrio vai no ponto de start, né? Porque assim, uma vez que você já está indo, é uma coisa, você manter ali o teu equilíbrio. Mas você sair do ponto zero deve ser um pouco difícil, né? E eu acho maravilhoso que ela fala assim: ah, a gente só faz 40 quilômetros. Mano, eu não faço 5 quilômetros sozinha na bicicleta, imagina com um cachorro de 40 quilos atrás. Cara, Mas é maravilhoso que ela nem era ciclista, né? Começou essa vida assim, já com cachorro, trailer, ração, né? eu fico Loucura. pensando nisso, porque assim, quando eu era mais nova, para carregar uma amiguinha na bicicleta era tragédia? Uma amiguinha. Tipo, A ai, Isa deve deve ser. ser bem atlética, né? Tá com a saúde em dia. Aí, se vocês quiserem ver também como é que essa forma de viagem e tal, segue elas lá no Instagram, né? Que eu acho legal para vocês verem um pouquinho do dia a dia da Isa da Pipoca. Mas vamos continuar aqui. Na Alemanha, a gente fez uma volta, um círculo em toda a borda do país, tipo do sudoeste ao noroeste, depois do nordeste ao sudoeste, sabe, de volta para o sul. Isso fechou nosso primeiro ano de viagem. Depois a gente cruzou a Áustria para chegar na Itália, e na Itália a gente passeou ali pela Toscana, visitou Assis, que é a cidade de São Francisco, que é o patrono dos animais. Aí em Roma, que fica mais ou menos no meio da Itália, a gente pegou um navio para cruzar o Mediterrâneo em direção à Catalunha, na Espanha. Aí, tudo isso, só lembrando, a gente sempre para em fazendas orgânicas, para em lugares para fazer voluntariado, né? Então, essa partezinha desde a Áustria, que eu falei, tudo isso levou um ano, parando, passeando, conhecendo. Foi nosso segundo ano de viagem.
Já no terceiro ano, a gente ficou basicamente na Espanha, que é um país gigante, interessantíssimo, muito rico em cultura. Então, um ano, na verdade, não foi suficiente para ver talvez a metade do país. E eu sonho em pedalar mais por lá, viajar mais por lá um dia. Eu me apaixonei mesmo pela Espanha. E foi só no final do terceiro ano que a gente foi cruzar a fronteira com Portugal, que na verdade Portugal era o destino final, nosso destino tão querido desde o começo da jornada. E aí, em Portugal, a gente passou um ano inteiro, apesar de Portugal ser um país bem pequenininho, eu quis descer de norte a sul, fazendo um zigue-zague para conhecer bem, para ver bem, viajar bem por todo o país. Então, a gente fez um zigue-zague de norte a sul. Um detalhe importante é que a gente não costuma viajar, a gente não pedala durante o inverno. Então, virou meio que uma regra pra gente, sempre no inverno a gente volta para um dos nossos, que eu chamo de porto seguro, que eu fiz durante essa viagem. Por exemplo, agora, eu digo que nossos 2 principais portos seguros são a Alemanha e uma amiga na Espanha. Agora, durante essa crise de corona, eu estou na Alemanha. E cada vez que a gente volta para um desses nossos portos seguros, cada ano, cada inverno que a gente teve que voltar, eu não pedalei. Eu acabo deixando a bike numa fazenda onde eu esteja ou num depósito, deixo a bike segura. E aí é quando a gente viaja por outros meios, tipo caronando na estrada mesmo, ou de trem, ou de barco, ou tudo isso junto. Avião a gente nunca mais usou e eu evito ao máximo por questões ecológicas e por questões práticas, né? Porque viajar com uma cadela grande não é das coisas mais práticas. Eu já não tenho a caixa da pipoca e outras coisas. Vocês viram aí que a Isa falou, né, que não viaja com a pipoca de avião, né? E o Cláudio também já tinha falado pra gente que também não viaja com essa manta de avião, né? Eles só fazem de carro, né? Então vamos ouvir aí do Cláudio um pouquinho mais sobre como é que é o estilo de viagem. Quando eu mergulhei nessa jornada, né, de nômade, eu me preparei para minha viagem ser mais roots, né, mais acampamento e tudo mais. Mas até por conta do Worldpackers e do trabalho que eu faço, ela não é, ela é bem urbana, vamos dizer, né? Ela é bem estruturada. Né? Na primeira viagem, né, em 2018, ela foi bem pesada. Eu fui pro meio do mato mesmo, assim, num lugar chamado Serra do Papagaio, em Baipendi. E lá foi bem pesado. Mas em 2019, quando eu saí definitivamente, não foi não. Eu fiz um voluntariado em um sítio só, que era um sítio bem estruturado, que eu fiquei numa suíte privativa, tudo, e depois eu fui para Blumenau e fui para Canela e fui sempre cidades mais urbanas, tudo, e nunca estive no meio do mato. Então o estilo da viagem é bem tranquilo, né? Eu acabo pegando lugares que tem mais a ver com o meu trabalho, né, de publicidade. Embora eu estou disposto a fazer qualquer trabalho, eu acabo caindo em lugares que estão pedindo publicidade ou fotografia. Então não é tão rural, tão ecológica ou de aventura, é uma coisa mais tranquila mesmo. Quando eu me desfiz de todas as minhas coisas, eu não me desfiz do meu carro. Então hoje eu viajo de carro e eu fico muito surpreso e admiro muito quem consegue viajar com um animal de outros meios, né? Eu não consigo me imaginar viajando com a Samantha sem ser de carro, de carona ou de moto, ou de bicicleta, como a pipoca, né? Não consigo me imaginar. Eu viajo de carro hoje e fez um ano agora, né, que eu saí definitivamente, sem considerar 2018, que foi só um mês de teste. Fez um ano agora, né? A gente rodou 2019, a gente rodou basicamente no sul, né? Eu rodei todo o sul, eu fui quase até o Uruguai, né? A gente rodou quase 10 mil quilômetros. Meu carro é até um carro bacana, né? É um carro bom, é um carro alto, né? Que dá para pegar estradas de terra, mas não consigo dormir dentro dele, porque ele é relativamente pequeno, então eu acampo. Quando eu saio de um ponto que eu chamo de safe point, né, os lugares que eu faço voluntariado, que eu fico hospedado. Quando eu saio de um safe point para outro safe point,
eu costumo me enfiar total no meio do mato, assim. São períodos que eu cuido muito do meu canal, eu gravo as minhas vivências, né, as minhas ideias e daí a gente fica no meio do mato mesmo e a gente acampa. Eu fico acampado. Eu investi numa barraca legal também para conseguir ficar com a Samantha dentro da barraca, porque a Samantha é grandinha, né? Então eu tenho uma barraca grande, com aquelas barracas com varandinha. Às vezes quando está muito quente ela inclusive dorme do lado de fora na varandinha. Embora lá no sul, quase todas as vezes que a gente acampou foi em frios intensos, assim. A gente chegou a pegar -5 lá em Cambará do Sul, e daí ela dorme dentro da barraca mesmo. Tá, olha que interessante. Então a gente tem aí uma viajante que está viajando com a Pipoca, que é uma cachorra de 40 quilos, que está viajando, elas estão viajando pela Europa, e o Cláudio está viajando com a Samantha pelo Brasil de carro. Então a gente pediu para a Isa contar um pouquinho como é que é, né, viajar com um cachorro de avião. Lembrando que ela fez um voo só, né, que foi de São Paulo para Munique, e agora ela tenta evitar ao máximo o avião, mas ela contou um pouquinho como é que foi como é que é a imigração com o cachorro, né, e como é que foi voar com a Pipoca. A imigração para a Europa, para a área Schengen, que é esse conjunto de 20 e poucos países aqui na Europa que tem as fronteiras abertas entre si, as regras para a imigração dos pets para cá são bem tranquilas se a gente comparar com de outros países que exigem quarentena. A Inglaterra exige uma quarentena caríssima e até chata, não prática. E outros países que pedem 1000 vacinas, fármacos, provas e tal. Para cá, a Pipoca só precisa fazer um acompanhamento, e se eu não me engano, 3 meses com o veterinário aí no Brasil. É tipo uma quarentena, só que em casa. E aí, nesse meio tempo, o veterinário faz o documento principal, que é um certificado um título de que ela está protegida contra a raiva. E eu acho que foram 3 meses, posso estar errada. Então, não é complicado, mas demanda tempo. Não dá para você decidir voar na semana que vem com o seu cachorro, aí comprar passagem, não é assim. Mas não é difícil, é tranquilo. Um detalhe importante é que antes, a gente viajou um pouco pelo Brasil, eu viajei com a Pipoca de carro pelo sul do Brasil. E aí, como a gente, algumas vezes, cruzou a fronteira com a Paraguai, a Argentina, eu fiz antes, nem lembro, faz bastante tempo que ela tem já o passaporte brasileiro. E isso foi um outro processo. A aplicação do microchip, uma consulta no Ministério da Agricultura. Eu nem lembro bem os detalhes, mas eu lembro que foi uma burocracia boa para conseguir juntar os papéis para ter o passaporte dela. Mas eu já tinha o passaporte brasileiro. Aqui na Europa, depois de 1 ano que a gente estava aqui, que eu tinha que renovar a vacina antirrábica dela, a gente conseguiu trocar o passaporte brasileiro que ela tinha por um alemão. Então, agora a Pipoca é super chique, é uma alemã. E o curioso é que desde que tivemos esse passaporte alemão, desde que ela tirou o passaporte alemão, eu nunca mais precisei tocar em nenhum papel. Não precisei tocar nesses papéis, porque não foi pedido. Claro, é importante, eu tenho tudo atualizadinho, tudo em dia, mas cruzando as fronteiras aqui, passando por várias imigrações, eu já tive que mostrar meu documento, meu documento, mas para ela nunca foi checado. Acho que também eu fui para a Alemanha e Áustria, que foi onde foi pedido meus papéis, onde eu estava dirigindo, por exemplo, e a polícia parou. Eles pedem os meus papéis, mas eles não ligam para o cachorro. Eu acho que por ser um país mais pet friendly, um país mais que aceita, porque tem mais naturalidade com os cães, teve essa facilidade. Então, os papéis dela nunca foram checados. Só mesmo quando eu entrei na área Schengen, que a gente entrou por Munique, que na verdade é uma história bastante engraçada. Bem, vale a pena contar. Eu só queria dizer que 2 coisas. Primeiro, que eu não tenho maturidade para um cachorro tirando cidadania alemã. Eu realmente não consigo, é muito bonitinho. E a segunda coisa
é que essas são as regras para o espaço de Schengen, viu, gente? Se vocês estão pensando em viajar com seus animais para, sei lá, outros países da América do Sul, para a Ásia, os Estados Unidos, seriam outras regras, e aí vocês têm que dar uma olhada aí como é que funciona, né? Pois é, voar com a Pipoca foi bem tranquilo. Como a gente já viajava de carro antes, ela estava super acostumada, ela adorava a caixa de transporte dela. Aí eu escolhi um voo direto e noturno, isso era inegociável para mim, me dava um frio na espinha pensar em fazer conexão ou escala com ela, gente estranha carregando a caixa dela de um lado para o outro, sem que eu tivesse ali, isso não, nem pensar. Então, voo direto e noturno, porque a Pipoca sempre foi de dormir a noite toda, então eu sabia que uma vez que as portas do avião fossem fechadas, a luz apagada, ela ia simplesmente virar pro canto e dormir, como ela sempre fazia. Sem anestésico, sem sonífero. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os cachorros eles precisam estar alertas, eles precisam estar conscientes no caso de uma turbulência, por exemplo. Então, eu sou do time que é totalmente contra a sedação de animais para voar. Mas isso é assunto para um outro episódio, eu acho, é polêmico. A história engraçada foi que, já no aeroporto, em Munique, primeiro passou eu pela imigração, né, tudo certinho, mostrei meus papéis. Depois peguei a Pipoca, linda e plena, tranquilo, e saímos, as duas. Eu empurrando o carrinho, com a caixa dela, com a minha mochila, com um monte de peso, e com toda a papelada na mão, que eu sabia que ia ter que mostrar aqueles papéis em algum lugar, já tinha lido 1 milhão de orientações, sabia tudinho que ia acontecer. Só que eu estava perdida naquele aeroporto, né? Eu fui meio que seguindo o fluxo, lendo as placas, de repente passo por uma porta automática e, vejo a rua, a saída, eu tinha saído da área de embarque. Aí, no impulso, eu tentei voltar, mas essa era uma porta automática que só abre para quem vem de dentro, era uma porta só de saída, né? Aí eu fiquei uns segundos, assim, pensativa, pensando, aí, de repente, a porta abriu, era alguém saindo. Eu, sem pensar, empurrei o carrinho, minhas coisas, fui tudo para dentro, de volta para a área de embarque. Até hoje, eu me pergunto por que diabos eu fiz aquilo. Eu acho que eu estava tão fixa na ideia de que eu tinha que mostrar os papéis que eu nem cogitei, simplesmente ir embora. Eu já estava na rua, eu podia só pegar e ir embora, mas não, voltei. Enfim, claro que aquela louca com uma caixa gigante, um mochilão, cruzando uma porta contra fluxo, uma porta que era só de saída e eu entrando, chamou a atenção dos seguranças que vieram na minha direção, né? Eu ainda não satisfeita com todo esse caô, eu ficava repetindo, tipo, doida, com um alemão chulo, alemão ridículo, repetindo coisa tipo, hoje eu não sei, a frase soava mais ou menos como, os documentos, eu não mostrar os documentos. E eu acho que isso deixou eles ainda mais putos, porque eles devem ter entendido que eu não queria mostrar os documentos, quando na verdade eu queria era justamente o contrário, né? No fim das contas, sentamos lá, tomamos um chá de cadeira dos alemães, do departamento de imigração animal, conferiram cada pingo em cada i, encasquetaram com um monte de coisa que não era motivo para encasquetar, que no fim das contas ficou tudo certo, mas ficamos lá, tomamos um chá de cadeira de 1 hora, talvez 2 horas, só fomos liberadas depois de muitas perguntas, análises. E hoje é engraçado lembrar, tô dando risada, mas no dia foi um belo de um estresse. Quase chorei. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, você perguntou também dos preços, né? Eu não lembro, eu lembro assim que o preço é fixo, como eu trabalhei com companhias aéreas, eu sei meio que a regra de cor. Para você viajar intercontinental, o preço é fixo, não importa para onde, é diferente de comprar passagem para humanos. Se você levar, existe 3 categorias para você levar animal pequeno, médio e grande. A Pipoca se encaixa na categoria grande, que eu acho que é acima de 30 quilos, se eu não me engano, 30 ou 35. E era 100, 200 e 400 dólares. Isso é um preço fixo, não importa se você vai do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, do Brasil para a Austrália, o preço era o mesmo.
eu acredito que as regras ainda são as mesmas. Então, não importa. E também não importa quão antes você compra, é diferente. Pra gente, para humanos, você pode comprar antes, tem mais em conta, né? Consegue desconto. Para animais, não. Não importa se você compra com 1 ano de antecedência ou no dia, é o mesmo preço. Na verdade, você tem que pagar no dia em cash. E eu lembro que foi isso. A pipoca pagou $400 e eu paguei $400 para a pipoca voar do Brasil à Europa. Me surpreendeu isso, né? De ser o preço fixo. Sim, eu ia falar isso agora, que tipo, me surpreendeu porque eu acho que é um preço relativamente ok, né? Eu tava achando que ia ser como se o animal representasse uma pessoa, sabe? Então que você ia pagar o mesmo valor do seu assento. E eu fiquei impressionada que, tipo, mesmo que o cachorro não fosse no assento, eu achava que o preço era o mesmo, por causa da burocracia. Mas eu fiquei impressionada, até achei um valor, não sei se justo, mas um valor, tipo, acessível, né? Assim, se você pensar que não importa a distância, né? Ela falou que qualquer voo intercontinental é o mesmo preço. Então, sei lá, você vai pro Japão, você paga $400, eu ia pensar que ia ser muito mais, assim. Assim, a gente também tá agora falando $400, aí logo vem, tipo, porra, o dólar tá 5,50. Mas ela já voou há bastante tempo atrás, o dólar devia estar o quê? 3, sei lá. Então, se você imaginar que, tipo, para um cachorro de médio porte é $200, eu acho que é um valor acessível e acho que é justo, né? Porque também não tem como você também pagar muito menos, porque tem toda a questão de trâmites e tal que eles têm que fazer no avião. Mas outra coisa que eu achei bem interessante foi ela comentar sobre a questão de não dopar, não ter dopado, né, a pipoca. Achei bem interessante, porque eu acho que quando as pessoas pensam em viajar com animais no avião, já pensam logo, e tem que dopar. E você vê que não é uma obrigatoriedade, né? E achei bem interessante. E eu queria até fazer uma recomendação, assim, que tem um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas. E esse canal, ele é feito por um cara chamado Lito, que ele é um especialista em aviação e tal. E ele fez um vídeo sobre como que os pets vão, né, quando eles são despachados no avião, como é que é o lugar na carga do avião que o pet vai. Explica como é que é a ambientação, né, que eles põem ar-condicionado, não sei o que. É bem detalhado, é bem legal esse vídeo. Acho bem legal. Como é que a gente faz, Mari? Não sei, entrem lá no YouTube, procurem esse canal, Aviões e Músicas, e procura lá no canal dele, Pets, que aí aparece o vídeo lá, que é bem legal para complementar essa informação que a Isa passou. Aviões e música? Isso. Maneiro, vou até dar uma olhada. Interessante. Bem interessante. Mas acho que uma outra dica também é, antes de você voar com o seu animal, é procurar viajantes que já fizeram isso, para você, né, buscar mais informações, não só as informações burocráticas, mas também relatos, para você entender um pouquinho e até tirar dúvidas, talvez até perder medos que talvez estejam te impedindo de seguir a viagem com o teu cachorrinho ou com o teu pet, né? Bem interessante. Isso. E ambos, tanto o Cláudio quanto a Isa, eles são experts na Worldpackers, né? Não sei se vocês nunca ouviram falar disso, mas você pode entrar no site da Worldpackers, mesmo se você não é membro, e mandar uma mensagem para eles, fazendo perguntas, né, sobre essas questões de viajar com pet ou sobre qualquer outras questões. E eles, no momento, a Worldpackers não está mais dando essa compensação, mas em tempos normais, toda vez que a gente responde uma pergunta, a gente ganha um dinheirinho também. Então, vocês ajudam eles também. A Isa, eu sei que deixa esse link para fazer perguntas para ela pela Worldpackers na bio do Instagram dela, né? O @onde-brilham-os-olhos. O Cláudio, eu não tenho certeza, mas com certeza, se vocês perguntarem lá para ele, lá no canal do YouTube dele, o Reencontros, ele te fala lá, dá o link direitinho para vocês fazerem perguntas para eles. E falando em Worldpackers, né? Eu conheci o Cláudio e a Isa através do programa de experts, né? Eu sou expert também, e a gente tá todo mundo ali num grupo do WhatsApp e tal, e eu acabei ouvindo falar deles. E eles fazem a viagem deles fazendo voluntariados com os cachorros, né? A gente tem um episódio só sobre voluntariado, né? Que a gente fez lá no inicinho do podcast, já nem lembro mais o número, acho que é 3 ou 4, alguma coisa assim.
Isso. E aí, e assim, às vezes a gente já encontra um pouco de dificuldade de arrumar anfitriões normalmente, né, dependendo da situação. Imagina então quando você tem um cachorro, né, que vai com você, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes não gostam, às vezes tem alergia. Então a gente fez essa pergunta para os dois, sobre como que é esse processo de arrumar voluntariados, né, e dessa conversa com o anfitrião quando eles falam que tem um cachorro viajando com eles. Sim, a base do meu roteiro é pelo Worldpackers, né? Eu traço a base da minha rota através dos anfitriões que eu encontro no Worldpackers. Não é fácil, né? Talvez complique um pouquinho, porque sempre que eu acho um anfitrião que se encaixe nas minhas vontades, nos meus gostos, eu abro a aplicação já pedindo, né, um ponto de Wi-Fi, porque eu preciso por causa dos meus clientes, e que aceite a Samantha. E tem muita negação, sim, tem muita negação. Mas eu senti que esse ano os anfitriões estão mais flexíveis em relação a isso. Eu acho que inclusive é por causa dos depoimentos que as pessoas deixam sobre a Samantha. Eu fiz um blogzinho, né, de viagem, e daí lá os anfitriões que eu passei deixam comentários sobre a Samantha. Inclusive eu fiz uma página dela, que eu vou passar o link para vocês, que é como se fosse um perfil do Worldpackers, mas da Samantha, né? Então tem as aptidões dela e tem as coisas que ela gosta de fazer, com fotos dela, e os anfitriões deixam comentários sobre ela. Eu acho que isso me facilitou muito, assim, porque os novos anfitriões acabam entrando lá e vê as características dela, tudo, e o tanto que as pessoas falam bem dela, que ela é realmente muito, muito carinhosa e muito bacana, e daí isso acaba facilitando um pouquinho. Mas tem muita negação, né? Tem muitos lugares que eu não consegui aplicar por conta dela. Gente, socorro, o cachorro tem uma página no Worldpackers. Eu não... Acho que até o final do episódio vai estar todo mundo com a coceira de arrumar cachorro, certeza. Mas é importante isso, tipo, ser movido pela emoção e tal, mas depois ter a consciência que realmente não é um brinquedo, né? Então, eles têm os bônus e os ônus de viajar com o pet. E eles têm total responsabilidade. Então, assim, eles sabem que seria difícil, né, conseguir as vagas, mas nem por isso deixaram de viajar. Eu acho que é o mais legal disso tudo é ver que o seu cachorrinho, o seu pet não é um impedimento. Ele pode viajar com você. É óbvio que tem casos e casos. Tem alguns casos que é mais complicado, você tem que pensar na questão da saúde mental do seu cachorro, ou do seu pet, mas nesses casos eles decidiram ir mesmo com todas as barreiras e tal, viajar com o pet e estão fazendo de uma forma brilhante, né? Então é bem, bem legal. Olha, muita gente me pergunta se é mais fácil se é mais fácil, se é mais difícil viajar com pet. Viajar, encontrar hospedagem, encontrar voluntariado. Eu digo que é diferente, não é nem mais difícil nem mais fácil. Para mim é a mesma coisa que perguntar: é mais fácil viajar em casal, sozinho ou com amigos? Para mim não tem essa de um mais fácil que o outro. São desafios diferentes, vantagens diferentes em cada caso. Para mim depende de quanto você quer fazer aquilo acontecer, para você julgar por você mesmo, com os seus valores, se tá afim de passar por aqueles desafios, de encarar aqueles desafios, sabe? No caso dos voluntariados, no começo eu nem cogitava buscar projetos que não fossem em fazendas. Eu não achava que outros tipos de hosts aceitariam uma cadela voluntária, sabe? Só que essa ideia foi mudando conforme eu fui conhecendo melhor a cultura do país. Como eu falei, eu passei o primeiro ano na Alemanha. E conforme eu fui viajando, fazendo couchsurfing principalmente, não só os voluntariados, fui conhecendo gente e pegando manha para viajar e tal. Com isso, a minha ideia foi mudando. No final desse primeiro ano, ainda na Alemanha, a gente já estava na casa de amigos, bem segura, quentinha. Já era inverno, já estava nevando pesado. Mas aí me bateu meio que um desespero, porque eu ia ter que ficar lá. Eu vi que estava nevando pra caramba, já era no sul da Alemanha, são as montanhas. E sei lá, eu tava bem, eu gosto desses amigos, são meus amores, mas me bateu um desespero de eu ficar lá por tanto tempo esperando o inverno passar. Então eu comecei a pesquisar possíveis hosts. Só que
não tem o que plantar debaixo da neve, né? Então as fazendas não eram uma opção. As fazendas não aceitam, não precisam de voluntários durante o inverno. Então, um dia eu tava lá, como quem não quer nada, vi uma vaga num hostel, para um hostel nos Alpes, que na verdade era menos de 80 quilômetros dali, e aí eu resolvi escrever, mas eu pensei, não vão aceitar uma cachorra num hostel, né? Nunca vi animais num hostel, mas eu já tenho que não vou pagar nada, por que não mandar o e-mail? Mandei. E não é que o doido do dono do hostel gostou da ideia? E como era perto da onde a gente estava, da casa dos amigos, os amigos levaram a gente lá, colocaram a nossa bicicleta no carro, era menos de 80 quilômetros, era uma hora de carro, subindo, né, montanha acima, nos Alpes. Ou seja, seria impossível eu chegar de bike num dia, e mesmo em 3 dias, eu não chegaria por causa da neve. Então, foi show, um amigo meu colocou a bike no carro, colocou nossas coisas e levou a gente lá. E, cara, foi uma das experiências mais malucas dessa jornada. Foi, sabe, clima de hostel internacional, pub crawl, campeonato mundial de esqui, snowboard. Aliás, foi lá que eu pratiquei snowboard pela primeira vez. Foi lá que eu fiz grandes amigos que eu trago até hoje. E depois desse case de sucesso, eu perdi a vergonha na cara. Eu me candidato a todo tipo de vaga, de todo tipo de voluntariado. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, cara, eu já passei por comunidades espirituais, galeria de arte, escola, cursos diferentes, distintos, barcos. Já passamos por uma variedade bem grande de projetos. Só que as fazendas orgânicas ainda são a maioria, até porque é mesmo a minha preferência. Eu estou buscando aprender sobre agricultura e ecologia, então é onde eu foco mais. Só que hoje em dia eu já não tenho medo de tentar. Se eu estou meio cansada, meio de saco cheio de fazenda, eu tento e funciona, funciona bem. Esse foi um dos áudios que eu dei uma chorada. A primeira vez que eu ouvi. Porque é muito legal isso, né? Da pessoa ter medo do cachorro e ter aceitado. É a troca, né? Que é o voluntariado, é isso no final, né? Você aprender com seu anfitrião e o anfitrião tirar alguma coisa boa de você, né? E com os cachorros, eu acho que isso ainda é maior ainda, né? Ai, mas eu fiquei bem feliz assim com a ideia do Cláudio de fazer uma página para Samantha, sabia? Porque eu acho que é importante os anfitriões saberem, né, porque eles acabam vendo o perfil da pessoa que está indo, mas às vezes ficam meio com o pé atrás por causa do animal e tal. Será que esse animal é confiável? Será que ele não vai morder nem nada? Aí você vê lá as pessoas falando relatos sobre a cachorra. Eu achei isso incrível, Gente, cara. Eu tô com a página aberta, que eu fui atrás, porque eu achei muito genial. E aí tem aqui, tipo, Samantha, aí tem a experiência dela, falando como é que ela é um pouquinho, aí tem as habilidades dela, muito bonitinho. A experiência que ela tem de pegar bolinhas, fazer amizade com gatinhos, respeitar espaços, e as coisas que ela quer aprender. Que ela quer aprender a caçar ratos, ser cão de guarda, avançar em ladrões e latir com braveza. E aí aqui embaixo nos comentários, é uma página, não é dentro da Worldpackers, né, é uma página normal, tem os reviews dos hostels, né, tipo, aqui no hostel amamos animais, esperamos a chegada do Cláudio e a Samantha ansiosos. Aí o outro fala, Samantha é uma pet muito especial, educada, amorosa, tranquila. Muito boa essa ideia mesmo. Às vezes até a Isa pode fazer um para pipoca, né, se ela já não tiver. Fica aí uma ideia para vocês, quando vocês começarem a planejar aí uma viagem com um pet, talvez já cria logo a página, pode ser até talvez uma coisa mais simples, porque o Cláudio já tem essa expertise de web design, né? Então para ele talvez tenha sido mais fácil. Mas você pode fazer um Facebook da cachorra, até uma página no Instagram mesmo, com vídeos, com, sabe, talvez relatos, pessoas gravando um áudio, ou um vídeo colocando no Instagram. Enfim, qualquer coisa que possa introduzir um pouquinho melhor o seu pet para as pessoas que vão receber esses animais terem um pouco mais de confiança, né? E saberem que é ok receber esse animal com outras pessoas. Porque lembrando que a Worldpackers são projetos que pode ser desde
hostels até projetos sociais, tem também fazendas, como a Isa falou. Então, depende muito de quem são as pessoas que estão no projeto para o seu animal estar ali integrado de uma forma legal, né? Então, acho que é importante. E os dois mais para frente no episódio vão falar sobre situações também que não deu certo e que mesmo montando criando a historinha sobre o animal e tal, não foram aceitos. Mas por enquanto, continua ouvindo, que vai chegar nessa parte. E aí, obviamente, que falando de viajar com animais, a gente pensa logo na questão dos veterinários, né? Porque eu e a Andrea, vocês sabem que a gente sempre recomenda vocês viajarem com seguro viagem e não seria diferente para os animais. Mas aí eu acho que não existe será que existe um seguro viagem para animal? Acho que não, tem que ser pontual, né? Parece que existe uma coisa na Europa, a Isa vai falar aí pra gente, mas realmente é diferente, assim, o jeito não é assim, tipo, para onde que a gente está indo, vou contratar um seguro como a gente faria com os humanos, né? Então a gente pediu para o Cláudio e para a Isa contarem um pouquinho sobre os cuidados veterinários com a Pipoca e com a Samantha. Eu particularmente não vejo muita vantagem em investir em seguro saúde de pet, não. Eu acho que o custo é maior do que as coisas do que as possibilidades de problemas, né? Eu tenho uma veterinária que é de Ribeirão Preto, né, que sempre foi a veterinária da Samantha, e ela me acompanha durante a viagem. Então eu já tive alguns problemas, graças a Deus nunca tive problemas muito grandes, mas já tive alguns probleminhas que eu mando vídeos da Samantha e tiro fotos de alguma feridinha, de alguma coisa que ela tem, e essa veterinária, como ela conhece bem a Samantha, ela sabe dos problemas que a Samantha já tem, crônicos, tudo, ela me assessora à distância. Em troca, eu faço publicidade demais dela, assim, no meu canal eu sempre falo dela, e lá no meu blog tem o logotipo e link da clínica dela, e é uma troca, né, e acho que ela não ganha nada com isso, ela faz mais por carinho a gente mesmo. Mas ainda bem, a Samantha é saudável, ela tem alguns probleminhas crônicos que eu já sei lidar já, e não achei interessante fazer seguro, não. Com relação aos cuidados veterinários, ou melhor, no nosso caso, cuidados não veterinários, é porque eu faço tudo para manter a saúde da Pipoca, mais do que focar em coisas negativas. Quando ela tinha 7 anos, a gente descobriu que ela sofria de displasia de anca, que é um problema que afeta a cartilagem, no caso dela, na parte das cadeiras, causa inflamação, causa dor, pode causar paralisia em casos mais severos. Quando eu descobri isso, eu parei tudo e fui estudar, entender como que eu poderia aumentar a qualidade de vida da Pipoca. Mais do que até a longevidade. Eu achava que ela não ia viver tanto por conta desse problema, mas eu queria que ela vivesse o máximo possível com uma boa qualidade de vida. Então, eu fui estudar tratamentos holísticos, homeopatia, passei com alguns veterinários homeopatas, fiz um curso de alimentação natural, acho que essa foi a maior mudança. Mudei a dieta dela para alimentação natural crua e com complementos para essa parte das juntas, da cartilagem e tal. E aí a Pipoca passa foge de produtos farmacêuticos. Eu realmente tento não dar nada químico, nada processado, tudo o mais natural possível. Claro, por exemplo, a vacina antirrábica eu não consigo fugir, que é uma questão de passaporte e manutenção. Mas, fora isso, eu tento fazer tudo do mais natural. Ainda aí no Brasil, uma fisioterapeuta veterinária me ensinou exercícios e massagens para melhorar essa parte do corpo. E eu sigo até hoje, a gente faz isso. E claro, eu cuido, mas acho que não tem uma forma melhor de cuidar da parte da cabeça dela, né, também, que ela tá ficando velhinha, então tento manter ela socialmente ativa, tô sempre ensinando os truques novos e é isso. Tem dias que ela tá mais quietinha, quer ficar no cantinho dela, no inverno principalmente, acho que as dores costumam incomodar um pouco mais, mas no geral ela demonstra um gosto infinito pela vida, é muito bonito de ver. Ela realmente, eu acho que ela gosta de viver mais do que eu.
E ver esse sorriso dela realmente me faz acreditar que a gente está no caminho certo. Ó, eu não sou radical, tá? Eu tento ao máximo manter ela longe de fármacos, por isso eu evito visitar veterinários tradicionais. Mas, por exemplo, no ano passado, no verão passado, ela ficou bastante doente. Foi uma fase punk nas nossas vidas. Eu achei mesmo que estava chegando no fim. Ela ficou bem doente com uma infecção e eu não tive outra. Eu tive que levar ela no veterinário e, para nossa sorte entre aspas, que eu acredito. Não é nem entre aspas, eu acredito mesmo que a gente é bem sortuda. Na área que a gente estava nessa época, tinha uma veterinária holística, uma veterinária que inclusive trabalhava com reiki. E ela foi super bacana, respeitou minha decisão, ou me ouviu quando eu expliquei a coisa da alternativa, medicina alternativa. E aí ela me indicou homeopatia e tratamentos. Mudamos a alimentação dela naquela época para focar na parte que ela estava mais débil. E funcionou. Então, assim, ela tava com uma infecção muito brava, fazendo sangue mesmo. E, cara, funcionou. E ver isso funcionar não foi simples de aplicar, não foi barato, porque a alimentação ficou especial e tal, mas não tem preço, né? Ver funcionar uma coisa tradicional e uma coisa que exige a nossa conexão e que a gente preste atenção no fluxo da vida mesmo. Cara, ver ela ressuscitar mesmo foi incrível. Então, eu realmente acredito que a gente está no caminho certo fazendo isso. E é como eu pretendo continuar para a vida. É legal a gente ver aí duas, porque quando a gente fala de seguro saúde, até para humanos mesmo, né, a gente lida aí com riscos, né? Pode ser que você nunca venha usar, pode ser que você tenha que usar. E aí você vê dois casos da Samantha, que talvez por ser um pouco mais nova não tem tantos problemas, né? E um caso em que a Pipoca, que tem já seus 14 anos, já teve alguns problemas, mesmo que a Isa não tenha o seguro, né? Ela acabou tendo que gastar aí algum dinheiro. Então, na hora de se planejar, a gente tem que se planejar para as duas coisas, né? Sim. E achei bem interessante que a Isa, mesmo na dificuldade, manteve, né, a posição dela e tal, de procurar tratamentos alternativos. E que bom, né, que deu tudo certo e Pipoca tá aí. Como vocês sabem, aqui no podcast a gente sempre gosta de mostrar um lado real, né, das coisas, a realidade. É claro que acho que já deu até para entender das histórias que o Cláudio e a Isa tá contando pra gente, que viajar com animais não é só felicidade e passeios pela floresta com o seu cachorro, né? Então a gente pediu para eles contarem pra gente de situações em que a Pipoca e a Samantha acabaram ali fazendo com que eles tenham que mudar de planos ou que eles não puderam fazer algo que eles queriam fazer porque estavam com o cachorro com eles, né? Já sim, muitas vezes, né? Mas eu deixo de querer, né? Se eu não posso fazer junto com a Samantha, eu deixo de querer fazer. Mas isso é constante, né? Que nem eu falei, eu e ela somos a mesma coisa. A gente é um corpo só, basicamente. Então, se tem alguma situação que ela não pode ir, eu acabo não indo também. Teve uma ocasião que era meu aniversário, eu estava em Blumenau, do lado do Beto Carreiro, né? E eu gosto muito de parque de diversão. Nessa ocasião eu deixei ela com um rapaz lá do hostel que eu tava, que ele se prontificou a ficar com ela, porque como era meu aniversário eu ia de graça no parque, e eu não queria perder a oportunidade. Então ele ficou com ela pra mim. E teve uma outra ocasião também que a gente ia numa cachoeira que ela também ia ser muito arriscado ela ir. E daí eu me senti seguro de deixar ela com umas meninas da Ecovila onde a gente estava. Mas geralmente eu deixo de fazer um monte de coisa por conta dela. E eu não me importo, sinceramente eu não me importo. Assim, eu acho que ela se sacrifica demais, né? Um cachorro não é viajante, um cachorro não é nômade, não é da natureza deles viajar. Então eu acho que ela viajar é um sacrifício muito grande. E poxa, que não me custa nada me sacrificar um pouquinho por ela, né? Então eu já deixei de fazer muitas coisas por conta dela. Já passei em lugares lindos que ela não podia entrar e eu também não entrei, né? E, inclusive tem uma história em Cambará do Sul, né, que é onde eu acampei no frio,
os pontos turísticos lá são todos parques nacionais. E em parques nacionais não pode entrar cachorro, né? Você não pode entrar com bicho de estimação. E daí eu não visitei, eu passei por Cambará sem ver os canyons, que são os pontos principais de Cambará. Eu vi um canyon que eu conversei muito com o cara e ele deixou eu entrar sem descer do carro, né? Eu passei rapidão e visitei esse canyon. E depois, indo embora, eu encontrei um outro canyon que é interditado, ele é fechado, né? E daí... A Samantha sonhando de novo. E daí por ser fechado, não tinha fiscalização, não tinha nada, eu acabei indo visitar também. E daí nesse a Samantha entrou. Mas até por ela ser estabanada, ela foi com a guia pertinho de mim, assim, porque eu morria de medo dela, numa rodadinha dela de alegria, ela despencar lá de cima. Uma rodadinha de alegria. E é isso, tipo, a gente nunca pensa, né? Tipo, tem lugares que não dá para entrar com cachorro, né? Quando a gente pensa, será que eu deveria viajar com um animal? Você só pensa nas coisas boas, né? Você não imagina isso. Os parques nacionais não podem entrar, vários estabelecimentos, supermercados não poderia levar, né? É verdade, né? Porque acaba que você. Eu achei bonita essa fala aqui. Ele falou: o Cláudio e a Samantha são uma pessoa só, então achei bem bonito. Olha, eu acho que a questão mais emblemática de eu ter que abrir mão de algo nessa viagem é o fato de eu nunca ter chegado na Ilha da Madeira. Para quem não sabe, a Madeira é um arquipélago ao extremo sul de Portugal, na verdade é bem distante do continente, um dia inteiro, um dia e uma noite de barco para chegar no arquipélago, nas ilhas. E eu também acho que eu não falei antes, mas eu tenho a cidadania europeia, é por isso que eu estou viajando há tanto tempo aqui na Europa. Eu herdei essa cidadania do meu avô, que era um português nascido na Madeira. E eu nunca conheci o meu avô, ele já era falecido quando eu nasci. Então, ainda no Brasil, eu tinha uma ilusão de que a Madeira era onde os meus olhos iam brilhar, verdadeiramente, sabe? Eu criei um caminhão de expectativas sobre isso. Só que, enquanto eu viajava já pelo continente em Portugal, eu já fui tomando uns pequenos choquinhos de realidade. Eu fui sacando que a coisa não ia ser bem daquele jeito que eu tinha sonhado. Nem é por mal, sabe? A questão é que Portugal é bem mais parecido com o Brasil na questão de viajar com animais do que os países onde eu fui mimada, onde eu comecei, a Alemanha, a Áustria. Na verdade, Portugal é bastante melhor, já que nas cidades grandes eu posso pelo menos viajar com a pipoca no metrô, por exemplo. Mas como a gente passa 99% do nosso tempo na zona rural, onde cachorro é bicho para ser usado, tipo cão de guarda, usado na caça, Portugal também é diferente de todos os outros países da Europa onde a gente passou. Portugal foi o único onde a gente viu cachorros de rua. E são cães maltratados, ariscos, muitas vezes são agressivos. Então, as pessoas em Portugal têm um medo real de cachorro, e eu entendo. Só que, nesse meio tempo... Peraí, dá uma pausa aqui, para lá. Daí que, nesse meio tempo, enquanto eu viajava pelo continente, eu percebi que Portugal tem uma bastante considerável população conservadora, sabe? Gente fechada às novas ideias, sabe? E dessa população, grande parte dela tá onde? Exato, na Madeira. Eu simplesmente não consegui encontrar um projeto ecológico, um projeto de sustentabilidade, como é a nossa pegada, em nenhuma das ilhas do arquipélago. Das duas únicas fazendas orgânicas que eu encontrei pelos aplicativos, mandei para as duas, só uma me respondeu, bem curto e grosso, dizendo que não podia aceitar cachorro porque eles tinham galinha. Tipo, eu juro que eu entendo o receio de um fazendeiro que tem lá sua criaçãozinha, especialmente num país onde os cachorros grandes não têm lá uma fama muito boa. Eu entendo, mas, cara, quando eu me aplico para um host, eu escrevo uma carta, eu me dedico, eu conto a nossa história, eu mostro, falo que a gente passou por dezenas de fazendas, com todo tipo de bicho, tipo, todo tipo de planta, gente, e
um monte de boas referências, uma porrada de boas referências que eu tenho nos meus perfis, nos diversos aplicativos de voluntariado que eu uso. Tenho foto da pipoca em toda a internet, tenho 1000 fotos da pipoca com gato, com pássaro, com cabrito, com coelho. Cara, é frustrante quando a gente faz esse esforço e ele é solenemente ignorado. Isso não aconteceu muitas vezes, das raras vezes que aconteceu, quase todas foram em Portugal. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu já tive que deixar de fazer coisas que eu queria. Mas, no fim das contas, essas recusas são sempre meio que um livramento, sabe? Porque, na real, eu não quero estar com gente que não se permite tentar. Eu não estou interessada em gente que não está interessada em mim, sabe? Então, nesse caso, de novo, a pipoca é um ótimo filtro para a gente chegar a pessoas e projetos que têm valor de verdade e que são interessantes de verdade. Legal essa forma dela de ver, né? É um filtro, né? Se a pessoa não tá ok ali com o cachorro, né? Às vezes é porque não era para ser para vocês dois, vocês não iam se conectar, né? Talvez. Sim, achei bem. Eu fiquei toda animada quando ela falou, Ilha da Madeira e tal, porque, para quem não sabe, eu morei na Ilha da Madeira por 10 meses. E realmente é, assim, uma ilha mágica. É lindo, 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 uma das paisagens mais bonitas que eu já vi. Aí ela foi contando da história, eu falei, gente, realmente, lá na Madeira é porque é uma população bem mais velha e, sim, eles são um pouco mais conservadores do que a galera do continente. Mas também tem os jovens que são cabeça aberta, mas mal ou bem eles saem da ilha. Então, quando você chega na ilha, você tem muito mais velhos do que jovens, né? Então, Mas assim, Isa, tenta ir para Ilha da Madeira um dia, porque acho que nem que seja só para conhecer, né? Não seja para voluntariar, mas assim para conhecer, porque realmente é uma ilha incrível. Acho que seus olhos brilhariam, sim, aquela, né, defendendo a ilha. E até que o avô dela era de lá, né? Eu vim atrás do meu bisavô aqui no Líbano, ele deve estar rindo de mim em algum lugar, que eu tô aqui presa há 2 meses. E não visitou a cidade do avô. E não visitei. História de quarentena, na verdade. Mas vamos seguir aqui, porque achei interessante que isso que eles falaram, até que a Isa falou de ser um filtro, né? É interessante entender também um pouquinho sobre as diferenças de como é viajar com e sem o pet. Então a gente pediu para eles darem um depoimento aqui, como é que eles veem essa diferença. Eu não sei, né? Eu nunca viajei sem a Samantha. Desde que eu embarquei nessa jornada, eu sempre estive com a Samantha. Eu não sei, eu fico pensando em estar sem ela, pra mim não tem graça nenhuma. Eu acho que eu até teria receios em alguns lugares que eu acampei. Eu acho que se eu estivesse sozinho, embora quase tô sozinho, vou ter que parar isso, caramba. Ela não para de chorar aqui. Ela tá sonhando muito. Ontem a gente dormiu muito mal, então hoje ela tá desmaiada, que ela tá dormindo pesado. Por isso que ela tá sonhando aqui do meu lado. Enfim, como eu tava dizendo, eu acho que eu teria receio de acampar em alguns lugares que eu acampei sem ela. Embora não faz muita diferença, né? Porque ela é bobona, ela é medrosa, mas estar junto com ela me dá uma tranquilidade, assim. Eu não sei como seria viajar sem ela. Eu não gosto nem de pensar nisso, na verdade. Eu não sei nem como vai estar minha vida ou como eu vou fazer quando ela não estiver comigo. Ai, um cisco caiu no meu olho. Isso que ele falou é muito interessante, né? Primeiro, muito bonitinha a Samantha sonhando de fundo, gente, pelo amor de Deus. Mas vocês dá para perceber que eu gosto um pouco de cachorro, né? Não sei se deu para perceber. Mas o que eu queria dizer é o que o Cláudio falou, né? Sobre isso só de você ter o cachorro, ele está acampando sozinho, mas com o cachorro dá uma sensação de segurança, né? E quando ele contou isso, eu fiquei imaginando, para uma mulher viajando sozinha, é até mais importante ainda, né? Você ter um cachorro ali do lado, pode ser que, sei lá, se alguém queira fazer alguma coisa, até um caso de assalto, alguma coisa assim, talvez o cachorro seja alguma coisa ali que vai deixar a pessoa em dúvida, né? Como é que fala? Eu não tô conseguindo falar. Talvez o cachorro seja uma coisa que Vai inibir. Inibir, isso, que vai inibir a pessoa de fazer aquilo, né? Até uma boa dica que ele deu aí.
Cara, na boa, vou falar uma coisa, vocês vão achar que é piada, mas eu acho que a diferença mais importante pra mim entre viajar com um pet ou viajar entre amigos é poder abaixar, fazer xixi num gramado ou numa floresta, fazer um número 2 atrás da moita, sabe? Sem ser julgada. É sério, não tô brincando. Imagina você viajando com amigos, com um namorado, toda pomposa, você para a bicicleta e fala, amor, vou ali atrás fazer o número 2, tá? Você não fala essas coisas, não se fala essas coisas, não se faz essas coisas, você segura e tal. Não, com a pipoca é uma parceria, com um bicho, com um animal que você tá, é uma parceria. Ela já vai ser a primeira a ir lá no cantinho, agachar, fazer o dela. Aí você agacha, faz o seu também, é uma parceria, uma coisa sem julgamentos, felicidade total, faz o buraquinho, já enterra os dois juntos, ou usa o mesmo. Ah, esse é ótimo, usar o mesmo saquinho. Se bem que o saquinho eu não uso na floresta, né? Se a gente tá na floresta pedalando, eu simplesmente paro, faço um buraco. Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes. Excesso de autoexposição aqui pra quê, né? Essa é uma diferença importante. Achei que valia. Vale? Vale essa diferença ou não tá valendo? Olha, vale muito, né? São essas coisas que a gente não imagina que o cachorro seria útil, né? Eu e a Mari, a gente tava rindo aqui ouvindo o áudio. Imagina, o cachorro cava o buraquinho pra ela e pra Isa, né? Continuando aqui a nossa conversa, então, com os nossos convidados, a gente pediu pro Cláudio e pra Isa contar aí uma história legal com os pets e tal, porque também nem só de dificuldades e cocô na moita é essa experiência, né, de viajar com seus cachorrinhos. Então a gente pediu aí, primeiro o Cláudio vai contar pra gente aí umas histórias legais que ele tem da viagem dele e da Samantha. Eu tenho uma conexão com a Samantha que é incrível, né? Antes de eu viajar, eu trabalhava em home office, então eu ficava 24 horas com ela, né? O tempo todo com ela dentro de casa. Depois que a gente saiu de viagem, então a nossa conexão é absurda, é realmente inexplicável, assim, tipo, de eu olhar pra ela e saber o que ela quer, ela olha pra mim, ela sabe como eu tô, se eu tô angustiado, ela tá triste também, é incrível. E eu tive alguns problemas, que nem em Praia Grande, no Rio Grande do Sul, eu não lembro se Praia Grande é Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Enfim, eu tive um problema que o anfitrião falou que aceitava cachorra, e quando eu cheguei lá ele não aceitava, ele queria que ela ficasse presa num cantinho lá na garagem. E isso pra mim é inconcebível, né? A Samantha e eu é praticamente a mesma coisa. E daí eu não fiquei lá, eu tive uma desistência, né? Inclusive me causou muito problema porque esse cara escreveu textos muito ruins sobre mim, assim, ele ficou uma pessoa meio perturbada e foi bem complicado. Mas tudo fluiu como tinha que ser, assim. Eu saí de lá e fui parar em outro lugar que foi bem melhor. E teve uma outra situação também que se repetiu, né? Isso da Samantha não poder ficar dentro de casa, mas não era um anfitrião de Woodpeckers, era uma amiga minha, né? Eu estava na casa da mãe dela e daí eu acabei acatando, porque eles eram muito carinhosos com a Samantha, né? E ela deu pano para a Samantha dormir lá na varanda, ela foi muito carinhosa com a Samantha. Mas teve uma ocasião, eu fiquei 3 dias nesse lugar, e teve uma ocasião que começou uma chuva pesada, assim, eu dormia no quarto do irmão dessa amiga minha que estava viajando, né? Então eu estava dormindo num quarto só meu, e começou essa chuva pesada e eu fiquei com o coração partido, assim, eu acordei de madrugada com aquela chuvona, e eu não conseguia mais dormir pensando na Samantha, daí eu fui devagarzinho na ponta do pé, abri a porta, pus a Samantha dentro do quarto e pus o relógio para despertar de manhãzinha também, acordei umas 6h30, levei a Samantha para fora de novo, voltei a dormir e ninguém ficou sabendo que a Samantha tinha dormido dentro de casa. Só depois de muito tempo que eu acabei contando para essa amiga minha. É muito legal o jeito, tipo, o Cláudio, ele não parece ser aquela pessoa que fala assim com o animal, igual eu faria, por exemplo. Mas você vê que ele tem muito um negócio de proteção com ela, né, assim, com a Samantha. Então, eu já contei a história do aeroporto, né? Eu gosto bastante dessa história da imigração da pipoca, porque é tipo nossos primeiros minutos em solo europeu, já chegou com esse estresse, com essa doideira danada, e a gente mal sabia que ia ser uma coisa boba comparado a tantas histórias que a gente ia viver nos próximos anos.
Então, história é o que não falta. Tipo, são 4 anos de pedal, de voluntariados, de experiências. É, poderia contar. Tem uma boa de quando eu descobri que aqui na Europa existia seguro para cachorro. E não é seguro de saúde, tá? É um seguro que. Eu só descobri que existia porque a Pipoca, digamos, fez algo errado no carpete de uma pessoa. Essa pessoa veio me pedir o número do seguro porque ela ia acionar para ter o carpete dela restaurado. Ai, Deus. Tem uma outra história boa, ai, linda, de um fazendeiro que aceitou nossa candidatura, aceitou que a gente fosse lá voluntariar na fazenda dele, mas ele confessou, deixou só para quando a gente chegasse, ele confessou pra gente que na verdade ele tinha pavor, pânico de cachorro, ele tinha sofrido um trauma há muitos anos, e ele não podia chegar perto de cachorro, tinha pânico mesmo. Só que ele viu na nossa proposta, ele viu uma oportunidade de trabalhar isso. E ele falou: olha, desculpa, pode ser que não, tem grande chance de não funcionar, eu tô apavorado, mas se você topar, eu queria tentar trabalhar isso. Mantém seu cachorro longe, pelo amor de Deus, tal. E funcionou muito lindamente. Eu não fiz nada, porque nessa época eu ainda não sabia que a Pipoca tinha esse dom terapêutico, mas foi quando eu fui começando a perceber quão incrível ela é, sensível, e ela levou isso numa leveza tão linda que, é uma história apaixonante. Mas é isso, história, a gente tá sempre, eu acho que se quem quiser saber das nossas histórias, o melhor é seguir a gente lá no Instagram, porque é onde eu tento divulgar essas coisas, assim, contar um pouquinho do nosso dia a dia, e sempre que tem uma história mais bonitinha, ou uma história apavorante, ou o nosso dia a dia mesmo, eu vou contando lá. Então, fiquem todos à vontade para seguir a gente por lá. A gente vai encerrar, então, pedindo aí, os meninos, o Cláudio e a Isa já deram aí várias dicas, né, baseado aí nas histórias deles, para quem está pensando em levar o seu pet para viajar, ou em arrumar um cachorro ou um gato para viajar. E a gente fez essa pergunta para eles: quais seriam as recomendações e as dicas que eles dariam para quem está pensando em ter um companheiro animal de viagem? A minha principal recomendação para quem pensa em viajar com um cachorro, eu vou falar de cachorro porque é o que eu conheço, né? Não sei de outros pets. Mas assim, ter em mente o que eu já falei, os cachorros não são nômades, eles não têm hábito de viajar, né? Eles são territorialistas, eles preferem ter a rotina e ter o lugar fixo deles. Então a minha principal recomendação é que você tente suprir ao máximo essa rotina dele, né? É o mesmo prato de comida, os mesmos horários de alimentação, a mesma ração. Se você passeava com o seu cachorro 2 vezes por dia, continue passeando, mesmo que você tenha andado o dia inteiro, chegou naquela hora que você costumava passear, passeie com ele, para ele se manter na rotina que ele tinha quando ele morava em uma casa fixa, né? E outra coisa que é muito importante, que eu vejo que é um erro fatal, assim, que é muito pesado, é você ficar tratando o cachorro como filhinho. O cachorro não é seu filho, né? Ele é seu animal de estimação. Você não pode ficar com vozinha de criança para o cachorro. Você tem que dar segurança para o cachorro, né? Eu acho que parte da Samantha ser tranquila assim é porque eu passo muita segurança para ela. Eu sou muito rígido com ela, né? Eu exijo que ela me respeite, então ela me respeita muito. E eu passo muito segurança para ela. Não tem aquela coisa de papai e filhinha, não é, né? Ela é minha cachorra, eu sou o dono dela. E então quando tem outros cachorros, quando tem outros animais, ela se sente segura comigo. Então ela não late, ela não perturba ninguém, ela não briga com ninguém, porque ela sente que eu sou o chefe ali, que se eu tô tranquilo, ela tá tranquila também. E essa é a minha principal dica, você ter essa noção e você saber qual é a psicologia do cachorro e saber lidar com isso e saber se impor em cima disso. Eu acho que faz bem pro cachorro, né? As pessoas acham que eu sou muito rígido, que eu sou muito duro com a Samantha, mas não é, ela é feliz assim, e eu acho que ela não seria feliz, eu acho que nenhum cachorro seria feliz se fosse diferente. Ele está fora do ambiente dele, ele precisa ter segurança, ele precisa ter uma figura de autoridade, né, que é o alfa que a gente chama, porque ele não me vê como dono. O cachorro não te vê como papai,
né? O cachorro te vê como o alfa, né? Como um líder da matilha ali. Então você tem que se comportar como tal, para o cachorro ficar tranquilo. E daí é só alegria, assim. A Samantha me surpreende com as respostas que ela dá em cima desse meu comportamento com ela. Interessante que ele fala, né? Porque quando você tá viajando com o cachorro, tipo, tudo muda, né? O ambiente muda, as pessoas com quem o cachorro vai interagir muda, mas você é a única coisa constante ali que ele tem, né? E que por isso que precisa ter esse pulso, né? Eu não sei se eu conseguiria, pra falar a verdade. Que eu sou a pessoa que trata o cachorro como filho. Mas aí é uma coisa aí você se pensar, né? Se você tá pensando em ter um cachorro para viajar com você. Eu acho que tem duas coisas que são essenciais para alguém que está pensando em levar o mascotinho para uma viagem. Uma é o planejamento, nunca é demasiado tempo. Se você pensa um dia viajar com seu mascote, começa hoje a pesquisar tudo e fazer o mínimo, pouquinho a pouquinho, que você pode fazer. Se você já tem um cachorrinho, um cão que um dia você quer viajar com ele, já começa a fazer, já faz o passaporte brasileiro, por exemplo, que é uma coisa complicada, mas que dá para fazer no seu tempo livre, você não precisa ter um destino planejado, programado para tirar. E aí, quando um dia você decidir viajar, já tem isso, que é uma coisa mais complicada de fazer. Então, todo tipo de planejamento começa hoje, começa ontem. E uma segunda coisa que, na verdade, eu acho mais importante ainda é tenha uma relação honesta, de conexão com o seu animal, com o seu bicho. Precisa ser uma amizade, precisa ter respeito. Você não está levando um animal com você. Tenta mudar a forma de ver. Eu não estou levando a Pipoca comigo enquanto eu viajo. Nós estamos viajando juntas. Quando eu abro mão de fazer alguma coisa por ela, não é exatamente isso, não é esse o termo. Não estou abrindo mão de fazer uma coisa com ela. Eu estou escolhendo fazer coisas com ela. É diferente, não é. Todos os não sempre abrem para um sim e todo sim significa um não, né? Então, antes de focar no não, é ver que vocês estão viajando juntos, que vocês são parceiros de viagem de verdade. Isso não é demagogia. É importante respeitar e é importante entender o que o seu bichinho quer com você. Às vezes ele não vai querer viajar, às vezes é um bicho de casa. Os animais, humanos e não humanos, tem gostos diferentes, tem culturas diferentes, e talvez o seu cãozinho, o seu gato, o que seja, o seu galo, não esteja a fim de passear, de passar, de ser nômade, entende? E você só vai perceber isso tentando, observando, entendendo a comunicação com ele, e essa comunicação é melhorada quanto mais tempo vocês passam juntos. Então, começar com pequenas viagenzinhas, começar a grudar nele o máximo possível e prestar atenção nos sinais dele, eu acho que é o principal, são as recomendações que eu teria a dar para alguém que queira viajar com o pet. Bom, gente, dessa forma a gente encerra esse episódio de podcast que eu acho que foi um dos mais fofinhos assim que a gente teve até hoje. Várias reflexões que a gente fez aqui, não só pela questão de viajar com o animal, mas sim a mentalidade que você tem que ter para viajar com um companheiro, né? Eu acho que esse último áudio da Isa, né? Foi muito interessante você mudar a sua mentalidade, mudar o seu mindset quando você viaja com um animal. É muito verdade isso que a Mari tá falando, e é engraçado que quando eu fui montar a pauta desse episódio, mandar as perguntas, tá, eu acho que eu tava na minha mente, assim, que o episódio seria uma coisa bem técnica, assim, tipo, como passar na migração com o animal, como fazer no avião, tipo, aquela coisa, assim, bem como fazer, né, mas a gente vê que é muito mais do que isso, né, você viajar com pet tem toda a conexão, é o seu companheiro de viagem ali, cara, e tem muito mais, é muito além de você pensar nas burocracias, tem muitas outras coisas para você considerar na hora de fazer essa decisão, e se você fizer essa decisão, os lados positivos são incríveis, realmente, essa conexão que eles têm, que dá para ver na voz deles, né, Mari, quando eles falam da Samantha e da Pipoca, dá para ver ali a conexão mesmo que eles têm, né.
Sim, e aí eu acho interessante porque a gente mostrou os dois lados, né? A gente mostrou os pontos positivos, mas também os lados negativos, e isso é uma coisa que você tem que ter. E seria assim também numa viagem com amigos, com namorado, com namorada, com pais, enfim, tem sempre bônus e ônus, como tudo na vida, né? Então a gente queria muito agradecer a Isa e agradecer o Cláudio pelo tempo que eles, né, deram aqui pra gente. Oh, meninas, então eu quero agradecer muito pelo convite. Foi uma delícia relembrar aqui histórias com vocês. Quero dizer que estamos nós duas à disposição de quem quiser entrar em contato com a gente, pedindo dicas, orientações, ou só mesmo para mandar um abraço virtual, pode entrar em contato lá pelas nossas redes sociais. Eu faço uma mini consultoria pela plataforma do Worldpackers, acho que vocês também, né? São Worldpackers Experts. Lá eu dou dicas, eu dou orientações sobre cicloviagem, viagem de voluntariado, viagem depois dos 30, ano sabático, ecologia, viagem com pet, o que vocês quiserem falar. A consultoria não custa nada para quem pergunta, é gratuita. Mas a Worldpackers me dá uns trocadinhos pelas mensagens respondidas, se bem que agora isso está meio pausado por causa da crise, né? Mas a gente tem fé que vai voltar em algum momento. Então, vocês são mais que bem-vindos de participar lá da comunidade, que é linda. O conteúdo no portal é muito rico e eu adoro essa interação com outros viajantes. Então, a gente se vê lá. O link tá no meu Instagram também. Meu Instagram é Onde Brilhem os Olhos. E é isso, um grande beijo, saúde para todo mundo e muito boas viagens quando esse confinamento acabar. Tchau, tchau! Espero ter sido útil para vocês, ter esclarecido as dúvidas e agradeço demais a oportunidade de falar sobre a minha vida, sobre o meu projeto e sobre a Samantha. Samantha é a paixão da minha vida, assim, eu não me vejo sem ela mais. A gente tem histórias incríveis junto, coisas mais pessoais que não vem o caso aqui. E ela já me tirou de muitos sufocos, assim, e fico muito feliz pelo convite, agradeço muito. E convido vocês também a assistirem os vídeos. Eu tenho Face e Instagram, mas o que eu mais gosto mesmo é o YouTube, né? No YouTube eu me dedico mais, eu crio os vídeos lá no canal. Eu faço de uma maneira quase um seriado, né? Eu conto historinhas e eu tento fazer a minha viagem ser uma historinha, que nem a temporada 2, que é do ano passado, teve começo, meio e fim. A primeira temporada também, que foi de 2018, que foi só um mês, também teve começo, meio e fim, 4 episódios. E fica o convite para vocês entrarem lá, assistir e me dar essa força também. Muito obrigado. E aí, lembrando que o canal no YouTube do Cláudio é Reencontros. Então, se você digitar lá youtube.com/reencontros, já vai cair direto no canal do Cláudio. E é isso, a gente espera vocês aqui na próxima quinta-feira, às 7 da manhã. Lembrando que a gente tem um Instagram, @sememochilãofalasse, onde a gente compartilha lá, assim que a gente lança o episódio, né, que o episódio sai nas plataformas, a gente avisa vocês lá. E também a gente sempre entra nos nossos directs e também nos nossos comentários para ver se vocês deixaram alguma indicação de próximos temas. E a gente sempre traz aqui, pode ser que demore um pouquinho, mas a gente sempre traz os temas que vocês recomendam. Então, é isso. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau! Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.